A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira voltou a pedir pela 9ª vez agora que seja concedido ao detento o indulto natalino decretado pelo presidente Lula no dia 23 de dezembro. O que o advogado Paulo Faria alega. Vamos acompanhar agora, ao vivo, mais uma vez, chamar o Bruno Pinheiro para que ele possa aí nos atualizar pela 9ª vez. Então, Bruno, será que desta vez haverá sucesso? E a gente também pode esperar, né, Bruno, padrão aí Daniel Silveira. Se todos os presos fossem acompanhados desta forma, hein, Bruno, o Brasil seria mais seguro. É uma tentativa de vencer no cansaço o Supremo Tribunal Federal, viu, Marcelo Matos? Ótimo dia a você, a quem nos acompanha também ao vivo nesse final de semana. Como você mesmo disse, é a 9ª vez, diversas vezes reiteradas, enviadas para o Supremo Tribunal Federal para tentar soltar Daniel Silveira, que até recebeu a liberdade, mas de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, ele não respeitou algumas medidas cautelares e acabou retornando para o regime fechado. Agora, o seu advogado ele está requerendo, então, novamente, que seja concedido o indulto natalino que foi decretado em 23 de dezembro, assinado pelo presidente Lula. O advogado explica agora ao Supremo Tribunal Federal que quando este decreto foi assinado, o seu cliente, o ex-deputado Daniel Silveira, estava em livramento condicional e a pena não é remanescente, ela não é superior a 6 anos. E aí, diante disso, na mesma data em que Lula assinou esse indulto, o ministro Alexandre de Moraes revogou a liberdade condicional que havia sido concedida ao ex-deputado. Ele que alegou que foi até aquele hospital na região serrana do Rio de Janeiro, ficou fora de casa por muito tempo, retornou já por volta das 2 da manhã, esteve ainda em um condomínio. Ele explicou que foi levar a sua esposa, já que ela não está residindo na mesma residência em que ele está, e aí ele tem que respeitar esse recolhimento entre as 6 da manhã e as 22 horas. E aí, de acordo com as informações, ele saiu da residência a algo a mais das 22 horas, o que teve toda essa complicação. Agora aguardar qual será novamente essa resposta do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, mas essa é a 9ª vez que o advogado está tentando a soltura e desta vez solicitando o indulto natalino que foi assinado no finalzinho do ano pelo presidente da República. Mas no mesmo dia, a liberdade de Daniel Silveira também foi revogada. A gente segue de olho. É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal está de recesso. Ainda assim, continua recebendo várias demandas e respondendo também. Essa será mais uma para responder ao longo da semana que vem. Marcelo. Bruno Pinheiro ao vivo, daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan. Agora, análise aqui no Jornal da Manhã, nós vamos ouvir a Ana Beatriz Rich e também o Adriano Cerqueira. Ana, esse caso é muito polêmico e aqui no Brasil muito se discute hoje a questão das saidinhas, há toda uma divisão lá no Congresso Nacional em relação à questão dos criminosos que podem deixar aí o presídio, outras penas que são aplicadas aí ao longo ele está preso, mas não vai cumprir, é condenado a 15, mas acaba cumprindo 5, toda essa discussão diante do nível de violência que vivemos hoje no Brasil, há uma grande discussão e também ambos os lados aí reclamam justamente do atual momento que vivemos. Agora, se esse padrão Daniel Silveira fosse aplicado aí nas saidinhas dos demais detentos, o Brasil seria mais seguro, Ana. Marcelo, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que a gente tem um problema que é tão complexo que é difícil pegar um caso isolado como o do Daniel Silveira e utilizar como exemplo para o restante, porque temos aí uma situação das penitenciárias muito depreciadas, muito ruins, que acabam não tornando os presos ressocializados como se pretende, como era o objetivo quando a lei de execução penal foi instituída. Então, na verdade, nós temos presos que comumente falamos que saem piores do que entraram. E isso faz com que a sociedade clame por penas maiores, pela extinção da saidinha e essas outras questões. Com relação ao Daniel Silveira, ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica que, se não me engano, tinha ali a geolocalização. E é por isso que se descobriu que, na verdade, ele não foi diretamente do hospital
de volta para sua casa, como seria a justificativa para que ele não tivesse o seu benefício de liberdade provisória revogado. Agora, a defesa do Daniel Silveira tenta por uma outra perspectiva, que é a questão do indulto natalino que o presidente Lula concedeu. E aí existe uma questão jurídica temporal, que até os penalistas podem falar com muito mais propriedade do que eu, que diz respeito a o que vale o momento em que a liberdade provisória foi revogada ou apenas a data, porque são no mesmo dia, o indulto e a revogação da liberdade condicional. O que vai valer? Constitucionalmente falando, a gente tem princípios que são de interpretar a legislação de forma favorável ao réu. Então, por esse aspecto, pode ser que o Daniel Silveira tenha, sim, uma chance disso ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal e ele ter esse indulto natalino concedido. A gente está vendo uma novela, né? Um drama, quase um dramalhão, porque a gente sabe que há até uma relação pessoal entre os dois, né? O Daniel Silveira acabou sendo processado e preso por falas consideradas ofensivas contra as instituições, em especial o STF e ministros, e desde então ele vem sofrendo um grande rigor na aplicação penal dele. Inclusive, vamos lembrar que ele chegou a receber uma espécie de indulto por parte de Bolsonaro, me fugiu o termo agora, e que foi depois suspendido por decisão do Supremo. Então, a situação está se tornando quase pessoal. Tem que se tomar um cuidado com isso. Se é um direito que é aplicado genericamente, tem que ser bastante criterioso por que alguns recebem e outros não. A menos que se constate que o Daniel Silveira é um elemento violento, que tem um passado criminoso e que possa ser, de fato, uma grande ameaça à sociedade, fica difícil sustentar por que não está recebendo alguns desses direitos que está buscando. Então, me parece que a questão está caindo perigosamente no terreno pessoal.